Amados em Cristo, boa noite, a paz seja com todos. Prazer muito grande estar aqui com os irmãos, ainda que fisicamente distantes, mas cremos que pela graça de Deus, em breve, tudo voltará à normalidade e estaremos com nossos cultos públicos, onde juntos podemos louvar, engrandecer e bendizer ao Senhor. Nesta noite gostaria de compartilhar com a igreja uma mensagem que creio Deus colocou no meu coração. E essa mensagem ela está lá no livro de Colossenses, do capítulo 3, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. E o texto diz assim, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Esta igreja, fundada em Colossos, não foi uma igreja fundada pelo apóstolo São Paulo, mas por um dos seus discípulos, alguém que ele alcançou para Cristo, chamado Epáfras. E quando escreve esta carta, dando essas orientações, Paulo estava preso na cidade de Roma. E a preocupação dele, segundo a gente lê na carta aos Colossenses, era a grande preocupação do discípulo, do apóstolo, aliás, concernente à vida cristã, o crescimento espiritual da igreja em Colossos. E vem então daí a recomendação do apóstolo São Paulo para que em tudo eles fossem gratos, eles tivessem um coração agradecido. Aprendemos a ter, então, através desses ensinamentos do apóstolo São Paulo, a ter um coração agradecido, a sermos gratos a Deus e a todos por tudo. E nós temos exemplos, por exemplo, na Escritura, de pessoas que foram agradecidas e outras nem tanto. Por exemplo, aquela passagem dos 10 leprosos, o texto lá diz, no capítulo 17 de Lucas, que Jesus vinha da Galileia para Jerusalém, passando por Samaria, entrou numa aldeia e 10 leprosos saíram gritando para o Senhor, chamando sua atenção, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E Jesus, olhando para aqueles leprosos, disse a eles: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E eles atenderam aquele mandado de Jesus e saíram em direção aos sacerdotes, porque a lei dizia exatamente isso concernente às pessoas que fossem acometidas de lepra. A pessoa que tinha essa doença, ela era separada imediatamente do convívio social, tinha que viver em lugares distantes, sozinha, isoladas, e com uma característica diferente de todos. Sua roupa eram feitas de pano de saco, rasgadas, os cabelos, eles não penteavam os cabelos, eles ficavam praticamente desfigurados, e à medida que alguém se aproximava, eles tinham que gritar: impuro, impuro, para manter as pessoas distantes. E quando viram Jesus, por isso que eles gritaram, porque estavam distantes, porque não podiam se aproximar. Nessa ida, para se mostrar ao sacerdote, eles foram purificados. E um voltou para agradecer ao Senhor. Os outros 9 não, continuaram a sua caminhada para se mostrar ao sacerdote, serem considerados limpos e voltar à sua vida normal, sem lembrar do benefício que tinham recebido. Quando Jesus observou aquele
judeu que voltou, aparentemente, ele perguntou: mas não foram 10 os que foram curados, purificados? Porque só um voltou. E esse, segundo Jesus identificou, ele era um samaritano, que se prostrou diante do Senhor em profunda gratidão. E Jesus, depois de ver aquele reconhecimento daquele homem, disse: a tua fé te salvou. Veja bem, amados, esse é um relato que demonstra que Jesus Cristo leva muito em consideração o reconhecimento e o agradecimento. Aqueles 9 leprosos foram curados, eram judeus, e não voltaram para agradecer. Nós temos um outro exemplo no livro ainda de Lucas, no capítulo 7, que fala a respeito de uma mulher pecadora e que reconheceu o Senhor e lhe foi profundamente grata. O texto conta lá que um fariseu chamado Simão deu um banquete e convidou Jesus e os seus discípulos. E quando Jesus estava reclinado àquela mesa, junto com seus discípulos e aquele fariseu, uma mulher entrou na sala e se prostrou aos pés de Jesus, chorando aos seus pés. E naquele momento, o Simão, que era o anfitrião, ele pensou lá no seu coração, no seu íntimo: se este homem fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que está chorando nos seus pés. Aí Jesus, que conhece todas as coisas, falou para Simão: Simão, uma coisa eu gostaria de te dizer. Ele disse: fala, Senhor. Havia um credor que tinha 2 devedores. Um devia 50 denários e outro devia 500 denários. Como nenhum dos 2 tivesse condições de pagar, o credor perdoou a dívida dos 2. A quem amou mais? Quem o amou mais dos 2? Aí o Simão disse: eu creio que o que foi perdoado 500 denários. Ele disse: dissestes bem. 500 denários era uma dívida que remontava mais ou menos a 2 anos de trabalho. E o Senhor disse para o Simão: realmente você considerou certo, porque eu entrei na tua casa e tu não me destes água para lavar os pés. E esta mulher não cansa de chorar, regar meus pés com suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Tu não me destes o ósculo, não me beijaste o rosto, e essa mulher não parou de me beijar até agora. Tu não me ungistes a cabeça, e esta mulher derramou esse precioso perfume. Por isso, seus pecados estão perdoados, os seus muitos pecados, porque quem muito foi perdoado, muito amou. A quem pouco se perdoa, pouco ama. E diz o texto lá que Jesus, virando para a mulher, disse: mulher, teus pecados estão perdoados. E eles questionaram: quem é este que até pecado pode perdoar? Nesses 2 exemplos, nós observamos a reação realmente de Jesus com aquele que reconhece quem ele é e aquele que não o reconhece. Aqueles 9 leprosos não reconheciam Jesus, não reconheceram, queriam apenas o favor. Aquele homem, não sei por que motivo, convidou Jesus ali para aquela festa, aquele banquete, não o reconhecia nem como profeta, quanto mais como Messias e perdoador dos pecados. Essa parábola que o Senhor contou e esses acontecimentos demonstram que não existe gratidão, agradecimento secreto. A gratidão, o agradecimento deve ser manifestado e tornado público. Também, irmão, dentro desse aspecto, há exemplos em que nós devemos observar a nossa vida, o nosso cotidiano, para lembrar
daqueles a quem devemos favores, devemos gratidão. Por exemplo, lembrar do nosso pai, da nossa mãe, são responsáveis pela nossa existência, suas lutas, suas dificuldades para nos criar, e até no caso da gestação, a mulher, a mãe, aqueles 9 meses de desconforto. Então, ser grato aos nossos pais, com certeza é coisa que agrada ao Senhor. Aos nossos professores, aqueles que nos ensinaram, nos prepararam para as atividades profissionais. Os nossos pais nos educam, os nossos professores nos ensinam a nos preparar para o desempenho da vida profissional. Também os médicos, né? Médicos que cuidam da nossa saúde, um grande patrimônio que o Senhor nos deu, são merecedores também da nossa gratidão. Quando a gente vai aos centros de saúde, vamos procurar consulta dos médicos, devemos tratá-los com respeito, com carinho, com gratidão, porque eles representam a segurança da nossa saúde também, né? Mas um outro segmento, os patrões. Às vezes nós esquecemos que temos emprego porque alguém teve a ideia, o desejo de montar uma empresa, uma firma, uma fábrica, e aí nós podemos nos empregar e, através desse emprego, procurar levar uma vida mais digna. Então, devemos ser gratos pelos nossos patrões, orar a Deus para que eles cresçam, para que a empresa se desenvolva, os nossos patrões tenham sucesso, que nós possamos nos dar bem com ele. E também agradecer a Deus pelas instituições públicas, né? As instituições estabelecidas através das autoridades governamentais. Então, devemos ser gratos também. E gratos aos nossos amigos, aqueles que nos dão a sua amizade, que gostam de estar conosco e que nos momentos de crise nos socorrem. Eu penso que tudo isso é motivo de agradecimento, irmãos. E, acima de tudo, Deus, agradecer a Deus. Jesus, que era Deus e que é Deus, demonstrou isso para nós, deixou claro que Deus reage positivamente com aqueles que o reconhecem, que são gratos a Ele pelas suas dádivas, pelos seus benefícios. Aquela mulher que chorou aos pés de Jesus, ela demonstrou profundo arrependimento e reconhecimento de que aquele era o Salvador. Por isso foi naquele banquete e demonstrou toda a sua fé, o reconhecimento de que Jesus realmente era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio buscar e salvar o que estava perdido. Para encerrar, irmãos, agradecimento é algo que tem que ser tornado público. Temos demonstrado gratidão publicamente por aquelas pessoas que nos beneficiam. E aqui também tem uma outra categoria que poderia ser arrolada aqui. Os líderes espirituais, os homens, as mulheres, que se preocupam com a nossa vida espiritual, que se preocupam com o nosso crescimento, que se preocupam com o nosso preparo para que quando Jesus voltar nós estejamos preparados para viver eternamente com Ele. Agradecer é preciso. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, louvado seja o teu nome por esses milhares de exemplos que temos a nos rodear, que tantos benefícios trouxeram para a nossa vida. Que esse espírito de gratidão, aconselhado pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, possa dominar o coração de cada um de nós e que em todos os momentos sejamos agradecidos a todos e principalmente ao Senhor que nos possibilita essas dádivas. Essa oração nós fazemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Um bom domingo. Que o Senhor nos permita estarmos juntos breve para louvar, bendizer e engrandecer o seu nome. Uma boa noite.